Olá a todos. Queria inicialmente agradecer a gentileza do convite feito pela Sobrac para poder estar participando nesse simpósio da Sobrac dentro do Congresso Internacional de Ginecologia Endócrina e, logicamente, agradecer o convite também da ISG para poder estar aqui conversando sobre qual o risco do câncer de mama associado à terapêutica hormonal da menopausa. Eu apresento aqui a minha declaração de conflitos de interesse, né, eventualmente palestrando para algumas empresas, mas não houve interferência de nenhuma empresa nesse conteúdo que eu apresento daqui para frente. Eu começo falando que, lembrando, né, que o WHI foi o único grande estudo randomizado que avaliou o impacto da terapêutica hormonal no risco do câncer de mama. Nós temos vários outros estudos observacionais, mas o WHI foi o único grande estudo randomizado com este objetivo. E o WHI, nessa tabela eu coloquei além do WHI o HERS. O HERS também foi um estudo randomizado, mas o efeito da terapêutica hormonal no câncer de mama não era seu principal objetivo, esse era um objetivo secundário. Então e era menor do que o WHI, e o WHI então é o único grande estudo que teve randomizado, que teve a relação da terapêutica hormonal com o câncer de mama como um dos seus objetivos principais, né? E como nós podemos ver aqui nessa tabela, tanto o HERS quanto o WHI, as pacientes receberam estrogênios equinos conjugados, associado a acetato de medroxiprogesterona, amplamente conhecido isso, em doses plenas, e interessante que o risco relativo é bastante parecido, né, em torno de 1,26, 26, 27, que foi observado no WHI e no HERS, ou seja, com a terapêutica hormonal aumentando esse risco. No caso do HERS não chegou a ser estatisticamente significante, mas o WHI sim, especialmente quando eles avaliaram o grupo das mulheres aderentes à terapêutica hormonal, passando aí para 1,49 com significância estatística. E no braço estrogênico isolado, no WHI, só estrogênios conjugados, como bem se sabe, não houve aumento de risco. Primeiramente, essa redução não foi estatisticamente significante, depois se encontrou até mesmo uma redução estatisticamente significante quando se analisaram as mulheres aderentes ao tratamento, o que é um fato bastante curioso, né? Até difícil de explicar o porquê que o estrogênio, pelo menos o estrogênio conjugado, se associou a uma redução de risco, talvez pela característica peculiar dos estrogênios conjugados, né? Mas, enfim, foi o que se observou no WHI. Olhando os gráficos do WHI, nós vemos à esquerda braço estroprogestativo, à direita o braço estrogênico isolado. No estroprogestativo, nós vemos aqui a linha terapêutica hormonal, risco aumentando, aqui são dados de taxa de câncer cumulativo, então sempre vai ter esse aumento, mas a gente percebe que a partir aqui dos 4 anos, essas linhas do gráfico começam a se abrir e vamos observar esse efeito de aumento de risco. Isso correspondeu a 8 casos adicionais por 10 mil mulheres ano. Então, apesar do risco relativo aqui apresentado como 1,24, é importante destacar que isso correspondeu, na verdade, a 8 casos extras para cada 10 mil mulheres ano, ou menos de um caso a mais por mil mulheres ano. Enquanto que no braço estrogênico isolado, como eu já falei anteriormente, nós vemos aqui em azul estrogênio conjugado isolado e na linha preta placebo a gente vê que a taxa acumulativa vai sendo maior até no placebo, né? Foram 7 a 8 casos a menos no grupo estrogênico isolado, pelo menos com estrogênio conjugado, né? A gente não pode extrapolar diretamente isso para outros estrogênios, mas aqui sim, no WHI, houve essa redução, né? Quando a gente plota isso num gráfico, colocando os diversos outros estudos, e agora eu estou acrescentando vários estudos observacionais bastante famosos, como o estudo das enfermeiras, estudo do milhão de mulheres, a corte francesa E3N, nós vemos que só estrogênio, todos eles mostraram algum aumento de risco, em torno de 1,3, com exceção do WHI, que foi o único estudo randomizado aqui deste grupo. Enquanto que quando nós olhamos aqui o braço o braço não, os estudos que avaliaram a associação de estrogênio mais progestagênio, aí todos mostram aumentos de riscos e geralmente esses aumentos de riscos são maiores. Depois veio o Collaborative Group em 2019, né, onde eles fizeram uma reanálise dos principais estudos até então, lembrando que a reanálise é diferente da meta-análise, né, na reanálise eles
solicitam os bancos de dados aos pesquisadores originais, juntam tudo e fazem uma nova avaliação, como se fosse um estudo novo, né? E eles observaram o seguinte: cada pontinho aqui representa um intervalo de 5 anos, portanto, aqui nós temos 20 anos de avaliação, e o que eles notaram, lógico que com o passar do tempo vai aumentando a taxa cumulativa de câncer de mama, e nós vamos ver que aquelas que não usaram terapêutico hormonal, a taxa foi de 6,3% após os 20 anos. Se usou terapêutico hormonal combinada por 5 anos, passou para 8,3%, 2 pontos percentuais a mais, e se usou por 10 anos dentro desse período, passou para 10,3%, mais 2 pontos percentuais em relação a sem terapêutica, 4 pontos percentuais. Isso para quem usou estrogênio e progestagênio diário, terapêutico hormonal combinada contínua. Quando era a terapêutica hormonal com progestagênios que eles chamaram de intermitentes, que poderiam ser cíclicos, sequenciais ou em intervalos maiores, esses degraus foram menores, como se pode ver aqui. Ou seja, quanto menor a exposição ao progestagênio, aparentemente, menor o acréscimo de risco, embora continuasse a haver acréscimos de risco. O menor acréscimo de risco foi observado com o estrogênio isolado. Veja que sem terapêutico hormonal 6,3, com 5 anos de estrogênio isolado passou para 6,8, com 10 anos passou para 7,4. Portanto, os degraus aqui foram menores. Então, o progestagênio tem um papel de, em regra geral, potencializar o efeito estrogênio. Eles também avaliaram o efeito da adiposidade e é interessante observar que sobrepeso e obesidade acrescentam mais risco do que estrogênio isolado, menos do que o éstrogênio progestativo, mas os degraus aqui são maiores do que com estrogênio isolado. E a IMS, quando frente a esses resultados, né, International Menopause Society falou, olha, muito da observação não é nova, embora achados sejam diferentes dos observados no WHI braço estrogênico isolado. Um detalhe, os dados do WHI não foram incluídos nesse estudo do Collaborative Group, né? Eles entenderam que o N era pequeno e não incluíram o número de casos de câncer era pequeno, então eles não foram incluídos nessa análise. Voltando lá para aquele gráfico que eu já havia apresentado, agora eu acrescentei os dados do Collaborative Group e vejo que eles são muito parecidos com o que nós já tínhamos falado antes. Daí essa informação da IMS. Além disso, a IMS vai adiante e fala: este estudo não informa o impacto das práticas atuais de prescrição de terapêutico hormonal sobre risco de câncer de mama. Boa parte dos dados deriva de estudos mais antigos, né, e houve uma mudança na forma de prescrição depois do WHI. Né? Então, essa é uma grande preocupação, porque esses dados representam o que era feito antes, não representa tão bem o que nós fazemos atualmente. O ano mediano de diagnóstico de câncer de mama nos estudos da América do Norte incluídos aqui foram 1999. O ano mediano foi 1999, até anterior ao WHI. Na Europa, 2007, não tanto tempo após o WHI, ou seja, um número bastante grande desses dados vieram de mulheres que utilizaram formas de terapêutico hormonal mais usuais antes do WHI. Depois disso, nós sabemos que teve uma mudança, né? O uso do acetato de medroxiprogesterona e da noretesterona corresponde à quase totalidade dos dados de terapêutica hormonal combinada. Só 50 casos foram oriundos de pacientes que tinham utilizado, por exemplo, a progesterona micronizada. E nós sabemos, vou mostrar daqui a pouco, reforçar, que esses dados são diferentes. Né? Vejam aqui, esse gráfico é do próprio Collaborative Group, mostra o número estimado de usuários de terapêutico hormonal, e nós vemos um crescimento bastante grande a partir do final da década de 80 e os anos 90, e nós vemos essa inflexão aqui que, claro, corresponde, como todos sabemos, ao estudo, à publicação do WHI, quando houve uma queda vertiginosa no número de usuários de terapêutico hormonal. Mas esse gráfico está aqui para mostrar que os estudos retrospectivos na mediana, eles foram nesta data aqui, anterior ao WHI. E mesmo os prospectivos foram, em sua publicação, a mediana, pouca coisa adiante do WHI, ou seja, a grande parte desses dados deriva de estudos de mulheres que tinham utilizado formas que se usava no passado, que não necessariamente são as formas que a gente utiliza hoje. Eu acho muito importante, quando a gente fala de câncer de mama e terapêutico hormonal, assim como de outros desfechos, a gente tomar muito cuidado de não analisar um único desfecho. Porque se eu for pensar apenas no câncer de mama, eu vou falar para minha paciente, não utilize terapêutico hormonal. Terapêutico hormonal
Sim, pode aumentar o risco para câncer de mama. Mas lógico que aquela paciente que está diante de mim, ela não é só mama, né? Ela tem ossos, coração, cérebro, vagina, músculo, e ela quer se sentir bem, ela quer dormir bem, ela quer estar disposta, ela quer ter um bom humor melhor e assim por diante, né? Então, é importante a gente avaliar nesse contexto global. Caminhando para esse contexto global, eu trouxe aqui dados de todos os cânceres agrupados. Então, aqui não é só mama, que todos os cânceres agrupados no próprio WHI, e nós podemos ver que não houve aumento de risco. Risco 1 é do grupo placebo, não houve aumento de risco de incidência, nem mesmo de mortalidade, quando eu analiso todos os cânceres juntos, porque alguns cânceres tiveram sua incidência reduzida. Por exemplo, o câncer coloretal, que teve a incidência reduzida com a terapêutica hormonal. No segmento de 18 anos, aqui incluindo os 5 a 7 anos de fase de intervenção, depois essas mulheres seguidas ao longo do tempo, e nós vamos ver que mortalidade global não foi prejudicada, a terapêutica hormonal não aumentou a mortalidade global, né, assim como a terapêutica hormonal não aumentou a mortalidade por câncer, como eu já havia mostrado e agora trazendo com o segmento de 18 anos. Acho que isso é muito importante que se rememore. Em relação à tibolona, nós temos um conflito de informações, porque um estudo observacional importante, que foi o estudo 1 milhão de mulheres, mostrou estrogênio isolado, teve um aumento, né, em torno aqui de 1,3. Estroprogestativo, aumento maior, em torno de 2. E a tibolona deu um aumento de 1,45. Imaginava-se que a tibolona seria protetora para a mama, ou pelo menos que não aumentasse risco de câncer de mama, já que ela não aumenta a densidade mamográfica, e outros estudos mostraram que ela não estimularia a proliferação mamária. Então, esse é um ponto que chamou a atenção, porque no estudo 1 milhão de mulheres foi contra o que se imaginava. Lembrem, estudo 1 milhão de mulheres foi um estudo observacional. E aí existe um risco de viés. Veja que em 2006 fizeram uma publicação de um estudo na França, perguntando para os médicos para quem eles prescreviam tibolona. E geralmente eles preferiam tibolonas para mulheres com maior risco para câncer de mama. Então, mulheres com mais idade, mulheres que já apresentassem fator de risco para câncer de mama, tinham uma prescrição preferencial da tibolona ao invés do estroprogestativo. Então, é bem possível que 1 milhão de mulheres tenha sido, entre aspas, contaminado por essa ideia. Provavelmente, por ser um estudo observacional, não era randomizado, os médicos preferiam prescrever tibolona para aquelas mulheres de maior risco, supostamente de maior risco para câncer de mama. Então, isso criou um viés de prescrição. Fato é que depois veio o estudo LIFT, lembrando que o estudo LIFT, publicado no New England de 2008, duplo cego, randomizado, mas esse estudo avaliou a dose de tibolona 1,25 em mulheres acima de 60 anos e com osteoporose. O objetivo primordial, primário, era avaliar redução de risco de fraturas vertebrais, mas secundariamente avaliou câncer de mama e outros desfechos. E quando nós vamos ver esses desfechos, olha o que eles observaram. Estudo grande, como se pode ver, quase 3 anos de segmento, houve uma redução estatisticamente significante no risco de câncer de mama. Mesma coisa para o câncer de cólon. Por outro lado, acidente vascular cerebral aumentou o risco, doença coronariana não teve efeito significativo, embora aparentemente um aumento, mas não foi estatisticamente significante, e tromboembolismo venoso, aparentemente uma redução, mas também não foi estatisticamente significante. A nossa leitura científica aqui é que tanto coronariana como tromboembolismo não sofreram efeito da tibolona. Mas o câncer de mama, no estudo LIFT, ou seja, mulheres com mais de 60 anos, utilizando a tibolona regime de baixa dose 1,25, e que tinham osteoporose, tiveram uma redução no seu risco de câncer de mama, pelo menos aqui no estudo LIFT. Eu caminho agora para a questão dos diferentes progestagenes. Acho que esse é um ponto bastante interessante, e aí merece recordar o estudo E3N, uma corte francesa muito conhecida, 80 mil mulheres. O que eles observaram? Mulheres sem terapêutica hormonal, vamos chamar aqui de, vai ser a nossa referência, risco relativo 1. Só estrogênio teve um aumento, 1,3, arredondando, como nós pudemos observar nos outros estudos randomizados, geralmente só estrogênio vai dar ali 1,3, exceto o estudo WHI, que não foi observacional, né? Foi um estudo randomizado. Então, os estudos observacionais geralmente revelam um risco relativo aí de 1,3 com estrogênio, e o único estudo randomizado
WHI, que avaliou isso como objetivo primário, mostrou uma redução de risco. Mas aqui é um estudo observacional, então teve aumento com estrogênio isolado. Porém, quando eles foram avaliar os diferentes progestagênios, eles observaram se era estrogênio com progesterona, não houve aumento de risco. Se era estrogênio com dihidrogesterona, também não houve, deu 1,16, mas não foi estatisticamente significante. E se fosse um progestagênio sintético nesse regime de TRH, aí o aumento era maior do que o estrogênio isolado, replicando o que os outros estudos observacionais haviam mostrado. Então, parece ter, segundo esse estudo, uma diferença conforme os progestagênios. Isso apareceu também em outros estudos, como, por exemplo, no Finnish Cohort Study, que avaliou a dihidrogesterona, não a progesterona micronizada, e vejam, sem terapêutico hormonal 1, nosso valor de referência, estradiol com dihidrogesterona 1,13, esse efeito não foi estatisticamente significante, então a minha interpretação é que é equivalente a sem terapêutico hormonal, e com os outros progestagênios, estradiol mais acetato de medroxiprogesterona, mais norethisterona ou outros, aí sim teve um aumento de risco. Então é mais um dado falando a favor aqui da dihidrogesterona e o anterior falando da progesterona micronizada e da dihidrogesterona. Um outro estudo importante, o estudo de Vinogradova, de 2020, também é observacional, é um estudo caso-controle grande, como se pode ver aqui nesse slide, e Vinogradova e colaboradores mostraram o seguinte, olha, quando nós olhamos estrogênio associado aos diferentes progestagênios, o que nós podemos ver? Que existe um aumento do risco para câncer de mama, e esse aumento ele vai sendo significativamente maior, ele vai aumentando conforme a duração da terapêutica hormonal aumenta. Então, vai tendo um acréscimo aqui nesse risco, seja medroxi, progesterona, seja levonorgestrel, norethisterona. Entretanto, para a dihidrogesterona que está aqui embaixo, não houve esse aumento. Pelo menos até 5 anos não houve aumento significativo. A partir de 5 anos passou a ter um aumento com significância estatística, mas notem que ele é menor do que, bem menor do que observado com os outros progestagênios. Então, falando a favor de um efeito diferente conforme o progestagênio. Ao que tudo indica, progesterona micronizada e dihidrogesterona, dentro de um regime de TH, são os progestagênios que menos impactam o risco de câncer de mama. Então, como conclusões, acho que é importante essa visão global da mulher, lembrando que não é só a mama. Se eu for pensar exclusivamente na mama, a terapêutica hormonal pode aumentar sim o risco do câncer de mama. Esse aumento, ele, em média, ele é maior na terapêutica estroprogestativa do que o estrogênico isolado. Lembrando que a exceção é que o estudo randomizado da WHI mostrou até a redução com estrogênio isolado, estrogênio equino conjugado, mas os demais estudos observacionais mostraram aumento com estrogênio isolado e, por outro lado, parece ter diferenças conforme os progestagênios. Progesterona micronizada e dihidrogesterona em regimes de TRH se associando a menores acréscimos de risco. Espero ter sido claro aqui nessa apresentação e agradeço mais uma vez a Sobrac MS por essa oportunidade. Muito obrigado.